Olá pessoal, para quem ainda não me conhece, meu nome é Vladimir Caleb e vocês estão no canal Sobrevivência Intelectual. Nesse vídeo eu vou falar como é feito o relatório mundial da felicidade, que traz um ranking dos países mais felizes do mundo. Depois eu vou deixar o link na tela da segunda parte do vídeo, onde eu vou fazer a parte da análise crítica da pesquisa. Eu dividi o conteúdo para não ficar muito cansativo, não ficar longo esse vídeo. Importante ressaltar que eu passei algumas horas analisando esse estudo, então acho que merece a sua atenção aí até o final do vídeo. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ativa as notificações, curte e compartilha. Bom, então, feitas as apresentações, vamos ao assunto. Esse estudo ele é amplamente divulgado todos os anos, desde 2012. Portanto, ele está na sua 10ª edição. Ele é financiado pelas Organizações das Nações Unidas, a ONU. Basicamente, os pesquisadores entrevistaram 1.000 pessoas em cada país durante 3 anos. Então, essa última pesquisa foi feita em 2020, 2021 e 2022. O estudo não fala, mas pelo período pandêmico, creio que tenha sido feito por telefone, online. Também não diz como as pessoas foram selecionadas. A pergunta principal aos entrevistados era que mentalizasse uma escada como se cada degrau fosse um número. Ou seja, quanto mais alto, maior a satisfação que a pessoa tinha em relação à vida. E então pediam para responder uma escala de 0 a 10, em geral, até que ponto está satisfeito com sua vida atualmente. Ou seja, pelo critério deles, a felicidade foi tomada mais numa perspectiva de qualidade de vida. Também perguntaram sobre emoções positivas e negativas no dia anterior. Se a pessoa tinha experimentado risos, prazer e interesse, ou o contrário, raiva, tristeza e preocupação. É a partir então desses dados que eles formularam o ranking dos países mais felizes. Eles também investigaram outras 6 variáveis, que são as variáveis independentes, né, que costuma dizer. Mas elas não somam no resultado final do ranking, elas apenas servem para explicar variações nas avaliações de vida. Essas variáveis seriam generosidade. A pergunta: você doou dinheiro para uma instituição de caridade no último mês? Outra variável: corrupção. A corrupção está disseminada em todo o governo ou não? A corrupção é generalizada dentro das empresas ou não? Liberdade. Você está satisfeito ou insatisfeito com sua liberdade de escolher o que faz da sua vida? Saúde. Aí mais uma expectativa de vida saudável, ou seja, se a pessoa tinha uma expectativa de ter uma vida saudável. Isso incluindo os cuidados que ela mesma tem e como a estrutura pública para cuidar da saúde. Outra variável seria o apoio social. Então, com perguntas como: se você tiver problemas, você tem parentes ou amigos que pode contar para ajudá-lo sempre que precisar ou não? E uma outra variável também seria o PIB per capita. O PIB são todas as riquezas e bens, né, produzidos pelo país, e o PIB per capita seria então toda essa riqueza dividida pelo número de habitantes. Bom, então como resultados aí, essa pesquisa trouxe, pelo 6º ano consecutivo, eleito o país mais feliz do mundo, a Finlândia. Vamos ver então algumas curiosidades sobre esse país. Finlândia fica localizada no norte da Europa, né, numa região onde se denomina os países nórdicos. O clima varia de temperado a frio, com frio extremo no norte do país durante o inverno. A população é de 5,7 milhões de habitantes. O idioma predominante, né, o oficial, o finlandês e o sueco. A religião predominante é o cristianismo, 86%. A Finlândia tem um IDH muito alto, né, considerado muito alto, né, um índice de desenvolvimento humano. Expectativa de vida ao nascer é de 81,5 anos. É considerado o melhor sistema educacional do mundo. O PIB per capita da Finlândia é 50 mil dólares, que é bastante. Para ter exemplos aqui de comparação, no Brasil, o PIB per capita é de 2.200 dólares, enquanto que em Portugal é 25 mil dólares. De acordo com algumas pesquisas que eu fiz, a renda média na Finlândia é de 2.700 dólares.
capital da Finlândia é Helsinki, fica aqui ao sul. Algumas outras curiosidades, a população é bastante patriota, vamos dizer assim, se identifica muito com os símbolos nacionais, com a cultura, costuma receber muito bem os visitantes. Então seriam esses algumas curiosidades aí sobre a Finlândia. Para vocês terem uma ideia, eu vou mostrar o ranking para a gente ver alguns outros países, como é que eles ficaram classificados e algumas outras curiosidades. Bom, então vamos dar uma olhada aqui no gráfico para ver como que ficou a colocação aqui dos países. Então a Finlândia em primeiro com 7,8, seria 7,8 de 10. Seguida pela Dinamarca, Islândia, Israel, Holanda, Suécia, Noruega, Suíça, Luxemburgo e Nova Zelândia. Então esses são os 10 primeiros. Estados Unidos na 15ª posição. Uruguai na posição número 28, seria o melhor colocado da América do Sul. Ficou até à frente da Espanha e Itália. O Brasil ficou na posição 49 com 6,1 de 10, né, nesse ranking de avaliação de vida. Portugal na posição 56 com 5,9. Curioso que o Japão ficou aqui na posição 47. É um país aí que se espera que, pela qualidade de vida, tivesse um pouco mais acima. China na posição 64. Então aqui para baixo aí vão ter muitos países africanos, do Oriente Médio. O Afeganistão então seria o que ficou na última posição, então considerados o menos feliz, né, ou o mais infeliz. Aí seguido do Líbano e Serra Leoa. Aqui seriam aquelas 5 variáveis lá que eu comentei, que elas não contam para esse ranking principal, mas elas servem para justificar uma variação nas pesquisas, como ela é feita ano a ano. Então, por exemplo, se um país muda de posição, né, eles podem justificar que foi pelo PIB, teve alguma alteração, ou a percepção do suporte social, expectativa de vida, liberdade para escolhas, generosidade, percepção sobre a corrupção. E você, o que achou desse ranking? Deixa sua opinião aí nos comentários. Lembrando que, de novo, que eu dividi esse conteúdo em 2 vídeos. Então clica no link que eu vou deixar na tela ou na descrição do vídeo para você ver a segunda parte, onde eu faço algumas críticas, algumas outras análises e trago outras curiosidades. Então era esse o conteúdo que eu tinha para trazer nesse vídeo. Não deixem de ver a segunda parte. Um grande abraço. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.